Então, normalmente, quanto mais você chega no próximo do miolo do endosperma, do miolo do grão do trigo, tá? Você tem uma farinha mais pura, você tem um grau de extração muito maior do grão, né? É diferente de você moer o grão inteiro, é diferente de você tirar só a casca, né? Então, o que que acontece? O que que normalmente os moinhos fazem, gente? Se você entrar num site de um moinho que você gosta, tá? E você for observar o catálogo do moinho, tá? Você entra lá no site, você olha o catálogo do moinho, todos os tipos de farinha que o moinho produz. Você vai observar, pessoal, que você tem farinhas destinadas e específicas para determinadas produções. Como assim, Alexandre? Você vai ver que você tem farinhas que normalmente a grande indústria usa. São farinhas que não têm tanta necessidade dela ser extremamente pura. Tá, então uma farinha que vai para as grandes indústrias fazerem pães industrializados, para elas fazerem bolachas, biscoitos, tá? Vários tipos de produtos que usam farinha, mas que a pureza, o nível de pureza dela não é tão requisitado, tá? Então você tem lá, esse é um tipo de farinha, normalmente tipo 2 ou ainda tipo um, tá? E aí você percebe que o moinho ele vai trabalhando os tipos de farinha, tá? Destinando para outros produtos, né? E aí, o que que acontece, pessoal? Hoje os moinhos estão destinando farinhas que eles consideram como se fossem as farinhas mais nobres daquele moinho. Você consegue observar os moinhos colocando nas embalagens, né? Por exemplo, farinha premium, farinha gourmet, como por exemplo essa aqui da Venturelli, ó. Tá? Então aqui, ó, Venturelli Gourmet, tá? Você tem lá outras farinhas que é premium, que é farinha seleção especial e assim por diante, né? O que que significa isso? Normalmente, pessoal, são farinhas com um valor, né, um preço mais alto do que as outras do mesmo moinho que você encontra, né? São farinhas mais puras, tá? São farinhas que são mais claras, mais branquinhas, que têm um teor de cinzas menor. É o que se considera como se fosse a farinha mais nobre do moinho, tá? E por que que isso é interessante, gente? Por que que isso é importante quando a gente vai produzir uma massa artesanal? Por que que é legal você buscar uma farinha que tenha um alto teor de pureza? Porque, pessoal, normalmente quando a gente principalmente faz comercialização de massa artesanal e a gente vai armazenar essa massa, tá? Uma vez que você fez a massa e ela entrou em contato com o ar, essa massa ela tende a começar a sofrer um processo de oxidação, ou seja, ela começa a escurecer, ela começa a ficar com pontinhos pretos, ela começa a ficar com uma outra coloração, vai mudando o aspecto, principalmente no início, visual da sua massa. Isso não é muito legal, muito interessante para quem produz massas artesanais.